E aí galera, tudo bem? Tô aqui fazendo mais um videozinho pro É Possível. E a ideia aqui do Edu de vir tentar fazer vídeo toda semana tá começando a engatinhar. E quem sabe eu consigo voltar a fazer conteúdo toda semana. O vídeo de hoje, na verdade, a ideia é eu responder uma pergunta que muito amigo meu faz pra mim assim: Edu, vou comprar um MacBook hoje, qual eu deveria comprar? E eu vou fazer esse vídeo aqui basicamente dando a resposta no primeiro 1 minuto, tá? Se você é um usuário comum, hoje, você quer comprar um MacBook para você usar pelos próximos anos, 3, 4, 5 anos, tem uma máquina que eu recomendo para todo mundo. E aí, se a pessoa coloca qualquer restrição devido ao workflow dela, devido ao cenário de uso dela, aí eu vou entender outras máquinas que podem ter disponíveis ali. Mas a resposta para comprar hoje é muito simples. Basicamente, a melhor máquina entre custo-benefício, performance, duração de bateria, funcionalidade e tal, hoje, na minha opinião, juntando tudo isso com custo-benefício, é o MacBook Air com processador M2, a máquina que a Apple lançou mais ou menos um mês e pouquinho atrás, máquina simplesmente fantástica. E para falar dela, comparado com o resto do portfólio, porque é um portfólio de produtos da Apple, eu vou colocar na tela o seguinte quadro, que é esse que está aparecendo para vocês nesse momento. Na qual, na verdade, a gente tem o MacBook Air rodando o processador M1, que aqui nos Estados Unidos começa por $999. A gente tem o MacBook Air rodando o processador M2, que começa por $1.199. O MacBook Pro de 13 rodando o processador M2, que essa máquina simplesmente não deveria existir, na minha opinião, deveria estar completamente fora do portfólio, mas existe o porquê dela, apesar de eu não gostar, existe um porquê dela existir. E aí tem a última versão, que é o MacBook Pro de 14 ou 16 polegadas, rodando o processador M1, uma máquina completamente nova, com novo design. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando da minha experiência com a minha máquina, com o meu MacBook Pro de 16 polegadas. Eu vou colocar o link aqui, vocês vão lá e assistem esse vídeo, que eu acho que vale a pena se você quer conhecer um pouco mais do MacBook Pro de 16 polegadas. Mas aí eu colocando esse gráfico aqui na tela e tudo mais, deixa eu apresentar para vocês por que eu digo que essa máquina é a melhor. O MacBook Pro de 13, que está aparecendo aí, a terceira aí na lista, na tela, é uma máquina com design de 2016, uma máquina com design antigo, com um novo processador. Só isso. Ele tem basicamente o mesmo processador que roda o MacBook Air rodando o processador M2. A diferença entre ele e o MacBook Air é que o MacBook Air não tem ventilação interna para manter o design fininho. Essa é basicamente a única diferença. Tá? E o MacBook Pro de 13 também tem o Touch Bar que não tem no MacBook Air. Basicamente essa é a única diferença. Agora que vocês viram aí o portfólio inteiro, vamos explicar por que existe cada máquina. O MacBook Air rodando no processador M1 tem um design antigo do MacBook Air. É uma máquina que foi lançada o ano passado, na verdade não, 2020. Foi lançada em 2020, usando o design anterior, só trocando o processador, ali colocando um design processador mais novo, processador da Apple ali, o M1. Então, geralmente a Apple faz isso, ela faz uma transição de processador ali, sem mudar o design. Na segunda geração ela muda o design. Mais ou menos o que ela faz com o iPhone. No iPhone vocês podem ver que ela faz mais ou menos isso. Então o MacBook Air rodando o processador M1 é o design antigo com o novo processador. O MacBook Air rodando o processador M2 é o mesmo modelo de design, vamos assim dizer, do MacBook Pro de 14 e 16 polegadas que foram lançados em 2021, que é igual ao meu que eu fiz um review aqui, baseado nesse equipamento, nesse design, nessa especificação de webcam, speaker, teclado, bateria, toda a mesma especificação, pegar naquilo ali e reduzir no máximo que eles puderam em custo, em funcionalidade, para entregar uma máquina que tem uma experiência muito boa, muito próxima do Pro, mas com um custo extremamente reduzido. Então tem as mesmas grandes qualidades de chassi todo de alumínio, uma boa tela, um bom teclado, um bom trackpad, um bom speaker, um bom microfone, um bom webcam, mas tem muito menos possibilidade de expansibilidade da máquina do ponto de vista de como você consegue configurar ela, porque não tem como fazer upgrade de nada na linha M da Apple, né, na linha M1, M2, não dá para fazer upgrade de nada. Então, do jeito que você compra, a máquina vem, mas te dá muito mais opção da Apple fazer isso. E também a linha Pro te dá muito mais portas do que a linha MacBook Air. Falando nisso, comprar um MacBook Air com M1 ou comprar um MacBook Pro de 13 rodando o processador M2 é uma grande burrada. Você
está comprando uma máquina que não deveria mais existir, só existe por causa de alguns pontos específicos. No caso do MacBook Pro de 13, ele só existe porque ele tem a mesma parte interna, vamos assim dizer, do MacBook Air, mas ele tem ventilação interna que o MacBook Air não tem. E o MacBook Air não tem ventilação interna para manter um perfil bem fino e sem ventilador, né, para melhorar o design. Então existe throttling, que a gente fala, da CPU. Então quando a CPU fica muito quente, ela reduz o número de cores ativos, fica uma máquina mais lenta nesse momento para baixar a temperatura e aí ela voltar a funcionar normalmente, coisa que o MacBook Pro de 13, por ter ventilação interna, não vai sofrer. Mas aí você está falando, porra, você falou tudo isso. Então me dá um resumo. Quais são os notebooks que existem hoje para comprar? Na minha opinião, só existem 3. O MacBook Air, o MacBook Pro de 14 e o MacBook Pro de 16. Esqueça o MacBook Air M1, que é o primeiro aqui desse gráfico, e o terceiro, que é o MacBook Pro de 13. Considerando que você tem só 3 máquinas que eu aconselharia você a comprar, do custo-benefício falando, o MacBook Air vai ganhar sempre. A máquina custa $1.200 de entrada e é simplesmente fantástica. Mas, aí que é o ponto mais importante. Tem gente que precisa de mais. Precisa de mais poder de processamento, precisa de mais cores de placa de vídeo, precisa de mais memória, precisa de mais portas e precisa de uma tela ainda melhor, que tem que ir para o Pro. E aí, na hora que a pessoa chega no Pro, o que a Apple fez basicamente entre 14 e 16 é basicamente o que muda para valer ali é o tamanho da tela. Então, você pode escolher entre o 14 e 16, é basicamente a mesma máquina. O 16 tem mais bateria e uma tela maior, mas até o número até o convencional ali, tudo, o processador é exatamente igual. Então você pode escolher basicamente o Pro 14 e 16 pelo tamanho da tela. Quando você compara o MacBook Air ali com o MacBook Pro de 14 ou 16, basicamente vamos agora começar a comparação e por que você deveria pegar um Pro de 14 e 16, tirando os pontos que eu já coloquei atrás. O processador M2 contra o processador M1 não tem diferenças grandes de performance no processador M2 e processador M1. Além disso, o processador M1, que vai no Pro de 14 e 16 polegadas, não é o M1 convencional, é o M1 Pro e o M1 Max, que são processadores que são muito mais rápidos do que o processador M2 que tem no MacBook Air. Então o desempenho do Air é inferior ao MacBook Pro de 14 e 16. Tá? Então você vai pagar mais, muito mais dinheiro, $800 a mais, para começar, mas para você ter uma máquina com maior performance. O processador M1, eu tive um Mac Mini com M1, já tem uma performance que atende basicamente todos os usuários, na sua grande maioria, tirando os profissionais gráficos, né? Quando eu digo um cara que mexe com foto, um cara que mexe com vídeo, ou alguém que vai fazer alguma coisa muito pesada, bem específica, no MacBook Pro de 14 ou 16. Eu, por exemplo, eu tenho um M1 Pro e para mim é muito mais máquina do que eu preciso no meu dia a dia. Eu, com o M2 básico, faria basicamente tudo que eu faço hoje, mas eu fui para o MacBook Pro de 16 polegadas basicamente por causa do tamanho da tela e também da bateria. Né? Tela, tamanho de teclado, trackpad, ele faz diferença também no meu dia a dia para eu trabalhar. Então, basicamente, se você se importa com o tamanho de tela maior, você tem a opção basicamente entre o MacBook Air e o MacBook Pro de 16 polegadas, né? Porque o MacBook Pro de 14 polegadas contra o MacBook Air de 13 polegadas, a diferença é mínima. Para vocês terem ideia, o MacBook Air tem 13,6 polegadas a tela contra 14,2 o MacBook Pro de 14. Então, se você está pensando em pegar o Pro só por causa do tamanho da tela, não faça isso. Pega o MacBook Air, porque o MacBook Pro de 14 tem o mesmo tamanho de tela ali, é uma diferença mínima, assim, um negocinho mínimo. Mas se você quer uma tela bem maior, aí você tem que ir para o MacBook Pro de 16 polegadas. A segunda diferença de tela que existe é que a tela do MacBook Air é uma tela Retina, que basicamente é a mesma tela que tinha no MacBook Pro de 2016 até a versão de 2019. Uma tela maravilhosa, excelente, muito, muito, muito boa, mas não tem a evolução que a Apple introduziu no MacBook Pro de 14 e 16 com a tecnologia XDR, que basicamente você mexe com foto e vídeo, você vai criar conteúdo HDR, na qual você precisa ter uma definição de contraste e brilho muito, muito importante, você precisaria para uma máquina Pro. Mas é que a maioria das pessoas não precisa dessa diferença de brilho e contraste ali, então o MacBook Air atenderia normalmente. O terceiro ponto que faz talvez você sair do Air e ir para o Pro é o tanto de memória.
Com o MacBook Air, o máximo de memória que você pode ter são 24 GB de RAM. Compra no Pro de 14 e 16, você pode até 64 GB de memória. Deixa eu dar o meu exemplo. O meu exemplo, apesar de não usar pesadamente processador, eu uso meio que pesadamente memória, porque eu trabalho com muita coisa aberta, muita coisa aberta. Então, se eu pegar o meu MacBook Pro de 16 agora e olhar quantas abas, por exemplo, do Chrome eu tenho aberta, eu devo ter umas 50 abas do Chrome aberta e eu tenho mais outros aplicativos rodando. Então, eu estou sempre ali no limite da memória, mesmo a minha máquina tem 32 GB. Para um usuário comum, eu te diria que os 24 GB do MacBook Air são mais do que suficientes. E eu aconselharia você a não comprar um MacBook Air com 12 GB. Tá? A não ser que você tenha um uso muito, mas muito leve do tanto de aplicativo que você mantém aberto ao mesmo tempo. Se você tem um pouquinho a mais, um uso um pouquinho mais pesado, o MacBook Air com 12 vai sofrer na tua mão. No caso, por exemplo, eu tenho o meu Mac Pro, na qual eu faço edição de vídeo. Enquanto eu faço edição de vídeo, eu estou mexendo na foto ali no Photoshop para fazer o thumbnail aqui para o canal. E eu estou com mais um monte de browser aberto e outras coisas rodando. Eu chego ali a bater 50 GB de memória. Então, assim, eu nunca passei, eu acho, no Mac Pro que tem 96 GB de memória, eu acho que eu nunca passei de 50 GB de memória sendo utilizado ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia. Então, 32 GB do Pro é muito, 64 GB é absurdo. No caso do Air, 24 GB assim, corresponde ao que 99% dos usuários vai precisar. E para os usuários que às vezes precisam de um pouco mais por momentos específicos, a máquina vai ser inteligente bastante fazer swap. Então, se você usar esse mais do que 24 GB em momentos bem específicos, a máquina lida bem. Só aconselho você comprar muito mais memória se é aquele cara que o tempo todo está precisando de 30, 35, 40 GB de memória. E aí você migra para o Pro, tá bom? Basicamente o vídeo é isso. O MacBook Air é uma máquina fenomenal, fenomenal. Até contar uma historinha para vocês aqui. Meu primeiro notebook que eu tive, que não tinha HD dentro, que tinha SSD, foi um MacBook Air que eu comprei em 2010, 2011. Logo que lançaram o MacBook Air, a primeira versão do MacBook Air, que era fininha, assim, coisa linda, linda, linda. Foi meu primeiro notebook fully SSD, né, que não tinha HD dentro, era tudo SSD. E era uma máquina maravilhosa, rodava um processadorzinho Intel, tinha 128 GB de SSD. Putz, era assim, fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Então, assim, eu tenho um apreço muito grande pelo MacBook Air. O MacBook Air, o modelo anterior, tinha suas dificuldades até lançarem a versão M1, né? Tinha suas dificuldades principalmente por causa da tela, que não era uma tela Retina, que corrigiram na versão M1, colocaram uma tela Retina ali. Mas tirando isso, eu acho que no portfólio que a Apple tinha, tirando o problema da tela Retina, era talvez a máquina mais legal do portfólio para um usuário comum. E agora, com o processador M2, não tenho dúvida nenhuma, é a melhor máquina do portfólio para o usuário comum, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!